No que se refere ao ambiente Linux, julgue o item seguinte. O Linux permite que o sistema seja inicializado tanto em modo texto, usando-se um shell orientado a caractere, com um interpretador de comandos, como em um sistema de janelas, utilizando-se um shell gráfico. Certo ou errado? Bem, para entender essa questão, pessoal, primeiro nós temos que entender o significado do termo shell, que é citado aí na questão. Então vem comigo aqui. Quando a gente fala dentro do Linux e também dentro dos sistemas operacionais de uma forma geral, um sistema operacional ele pode ser basicamente dividido em duas grandes partes. Em sistemas operacionais, como é o caso do Linux, nós temos um kernel. O kernel é considerado o núcleo do sistema operacional, são as informações mais básicas passadas diretamente ao processador, mas os sistemas operacionais completos, eles também são formados por o que chamamos de shell. Shell é a parte que forma a interface com o usuário. Então percebe que a questão cita especificamente shell, mas nós temos que entender essa divisão. Kernel é o núcleo do sistema operacional e shell é a parte que forma a interface com o usuário. É como se eu dissesse que o kernel, por ser o núcleo, é aquilo que o usuário não percebe quando utiliza o sistema operacional, mas é um recurso que está sendo utilizado. E o shell é aquela parte que o usuário percebe quando utiliza o sistema operacional, aquela que ele enxerga, que é justamente a parte que forma a interface com esse usuário. Pois bem, esse shell ele pode ser tanto textual, isto é, um shell, uma interface com o usuário onde ele usa o sistema operacional através de comandos de texto, mas esse shell também pode ser gráfico, onde o usuário utiliza o sistema operacional através de janelas, ícones, áreas de trabalho, barras de ferramentas e barras de tarefas. Então observa no caso do Linux aqui. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é de uma distribuição Linux chamada Ubuntu, que nesse caso eu estou usando um shell gráfico. Por que shell gráfico? Porque eu estou utilizando o sistema operacional Linux nesta distribuição Ubuntu, usando ícones, usando janelas, usando área de trabalho, barras de ferramentas. Quer dizer, é um shell composto por elementos gráficos, então é uma interface com o usuário. Lembra, shell significa interface com o usuário, que me apresenta elementos gráficos para utilizar o sistema operacional, por isso shell gráfico. Agora, eu também posso usar o Linux através de shell textual. Esse é um exemplo que eu estou usando o Linux não com itens gráficos. Eu estou usando agora o sistema operacional Linux através de comandos textuais, onde eu utilizo comandos de texto para operar o sistema. Nesse caso, é um shell textual, onde ele me apresenta um interpretador de comandos, como por exemplo um prompt de comando, como é o que vocês estão enxergando agora, ou o terminal do Linux, que me permite aplicar comandos de texto para operar o sistema. Então nós podemos utilizar o sistema operacional Linux tanto com shell gráfico, janelas, ícones, como também com shell textual, onde as operações são feitas através de comandos de texto. Agora sim, voltando à questão, aliás, só um detalhezinho sobre esse terminal do Linux que vocês estão enxergando aqui. Percebe que ali aparece um cifrão, né? Quando o usuário utiliza o Linux através desse shell textual, através do terminal do Linux, nesse terminal nós podemos identificar se é superusuário, que é o administrador, ou se é um usuário comum, usuário padrão. Por exemplo, quando eu começo a fazer as operações, se eu perceber lá no shell textual que tem um cifrão, isso significa que é um usuário padrão. Agora, se tiver uma hashtag no lugar daquele cifrão, isso vai significar que quem está operando o sistema agora é o superusuário, o root, conhecido como o administrador do sistema. Só um detalhezinho a mais aí então para lembrar. Vamos lá então. Vendo a questão de novo, o Linux permite que o sistema seja inicializado tanto em modo texto, usando-se um shell orientado a caractere com um interpretador de comandos? Sim, eu posso usar através do prompt de comando, do terminal, justamente a operação com um shell textual. Quer dizer, eu utilizo o sistema operacional Linux aplicando comandos de texto. E aí ele diz aqui também, ó, como em um sistema de janelas utilizando-se um shell gráfico. Perfeito, eu posso usar um sistema de janelas e aí eu estou usando o Linux com um shell gráfico porque tem janelas, ícones, área de trabalho, barras de ferramentas e assim por diante. Então perfeito, está certíssima a questão, porque eu posso usar o Linux dessas duas maneiras. O shell, sempre lembra, é a interface com o usuário, enquanto o kernel é o núcleo do sistema operacional. Valeu, pessoal.